Fala galera, Pode Acontecer na área, mais um vídeo para o canal, simulado 282 de português. É dessa playlist, né, de simulados de português, que inclusive está em promoção, né? Você pode adquirir todos os PDFs dela. Começou lá no simulado 1. É só entrar em contato através do WhatsApp, beleza? Vamos lá, ó. Primeira questão diz: assinale a alternativa cujo plural do substantivo em destaque está correto. Bom, ele quer o plural correto. Beleza. Aí na letra A, o evento reuniu capelões de vários estados brasileiros. Bom, aqui já está errado. O plural de capelão é capelães. Na verdade, aqui é o ST, que eu chamo, né? Que são os 3 diães que eles adoram cobrar, que são escrivães, capelães e tabeliães. É o ST, aqui, ó. Tudo com ães. Escrivães, capelães e tabeliães. Beleza. Agora, a letra B, essa questão ela é muito instrutiva, porque o gabarito foi a letra B, né? Aí, o que acontece? Esse plural de guarda-marinha, a gente pode dizer que ele é um caso à parte, porque você tem 3 possibilidades. Você pode dizer os guardas-marinha, variando só o primeiro. Você pode dizer os guarda-marinhas, variando só o segundo. Ou você pode dizer os guardas-marinhas, variando os dois. Então, as 3 formas são aceitas, beleza? Tá, Pota, e a C, ó? Esta é uma bebida feita com 3 limãozinhos. Bom, o diminutivo plural de limão estava errado. O que você teria que fazer? Você pega limão e coloca no plural, vai ficar limões. Aí você tira o S e coloca os inhos. Aí vai ficar limõezinhos, beleza? E a letra D, ele disse: foram encontrados vários lanças-chamas. Tá errado, teria que ser vários lança-chamas, porque é verbo mais substantivo. Então, é de lançar, né? Lança-chamas. Igual guarda-roupas. Beleza, então a número 1, gabarito, bola. Número 2, essa também é muito instrutiva, muito. Ó, assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, ó. Assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. As pessoas viram no céu, elas viram no céu o dirigível e a aeronave. Aí aqui eu já estranhei, ó, porque ele disse movidas a querosene. Aí eu parei, olhei e falei, pô, isso está errado. Por quê? Porque o dirigível é masculino e a aeronave é feminino. Ele não pode falar movidas. Movidas só se fossem 2 coisas femininas. Aqui tem o masculino. Aí eu falei, pô, a errada já é a. Aí você vai falar para mim, tá, Pota, e como que faz para corrigir? Bom, aqui você teria 2 opções. Ou você diria apenas movida, porque se você põe movida, é porque só a aeronave é movida a querosene. Então as pessoas viram no céu o dirigível e a aeronave movida a querosene, tá? Ou você diz movidos, para você frisar que tanto o dirigível quanto a aeronave são movidos a querosene, ok? Agora as demais, ó, só a D que é maneirinha, porque aqui, ó, estudam territórios e reservas e registram-nos em modernos equipamentos. Aqui não tinha, até estranho, não tinha nada que tivesse errado. Modernos equipamentos, tudo certo. A C, fizeram parte de nossa longa viagem vários itinerários e etapas. Ó, o vários está concordando com itinerários. Vários itinerários e etapas bastante tranquilos. Ou seja, o tranquilo está querendo dizer que tanto os vários itinerários quanto as etapas, ambos foram bastante tranquilos, tá certo? E a D é muito legalzinha, porque ó, a cultura da cana carrega, desde tempos coloniais, as imagens, olha só, as imagens negativa e exploratória do trabalho, tá certo? Sim, você pode botar o substantivo no plural, ó, as imagens negativa e exploratória. Ou você poderia colocar ele no singular. Se você falasse assim, eu queria dizer a imagem, aí você diria
a imagem negativa e a exploratória. Aí você colocaria o artigo na segunda parte, porque aqui está subentendida a imagem. É igual aquela história de as polícias civil e militar foram chamadas, tá certo? Ou então você diz a polícia civil e a militar foram chamadas, também tá certo. Número 3, essa número 3, ela é maldosa ao extremo. Muita gente caiu nesse simulado, né? Galera do presencial. Porque olha só, tem um texto aqui. Ele disse assim, no texto acima, dentre outras, dentre outras, as orações subordinadas adverbiais, ele colocou. Então, o que eu percebi é que muita gente foi muito afoito, né? Porque a pessoa falou assim, embora a situação não tenha fugido ao controle, esse embora, por mais que, ainda que, é concessiva. Aí a pessoa viu que era concessiva e foi marcando C automaticamente. Consequentemente, caiu na pegadinha da banca, né? Tem que fazer com calma. Tá. Aí depois ele disse, é importante agirmos com cautela caso algum imprevisto volte a acontecer. Aí o caso era condicional. Aí eu fui olhando. Aí eu fiquei estranhando a questão, né? Porque a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, né? Tá bom. Aqui era concessivo e aqui era condicional. Aqui eu também achei interessante que até algumas pessoas que erraram, elas identificaram esse como causal. Que, como nossa função exige mais atenção do que as demais, esse como troca por já que ou visto que. Então, se você fala assim, já que nossa função exige mais atenção do que as demais, aí a pessoa falou, esse como que troca por já que, ele é causal. Aí eu, exatamente, é causal. Agora aqui que é a parte maneira, já que nossa função exige mais atenção do que as demais exigem. Aqui é uma comparação, né? Do que as demais exigem. Olha o verbo subentendido. Verbo subentendido da comparativa. Aí eu falei, comparativo e comparativa. Consequentemente, qual foi o gabarito que a banca deu? Bravo. Por que não foi A? Porque não tinha temporal. Não foi C, porque não tinha proporcional. E não foi D, porque não tinha conformativa. Então você tem que ter muita calma, né? Senão dança. A número 4 é uma questão de ortografia. Ele falou, assinale a alternativa em que o espaço da palavra deve ser completado com SC. Tá bom. Desejo boa sorte em tão pretensiosa aventura. Pretensão é com S, pretensioso é com S, pretensiosa também o E. Encontrei apenas uma notícia sucinta. É C puro. Sucinta é uma notícia breve, pequena, curta, neste jornal. Tá. Escolhia produtos para sua residência com preço acessível. Acessível é com C e 2 S. Então a resposta foi delta. Foi. Aí ele disse lá, na reunião, a exposição do assunto suscitou algumas dúvidas. Aqui é do verbo suscitar, que é gerar, causar, provocar, né? Então a exposição do assunto causou algumas dúvidas. Isso. Então a resposta foi delta. Agora, número 5. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Ele quer a correta. Letra A. Hoje ele procedeu ao envio dos resultados. Esse procedeu está com o sentido de dar início. Ele deu início a quê? Ao envio. Ao proceder, no sentido de dar início, pede preposição a. Pede. Tá certo. E ao envio dos resultados. Ou seja, os resultados são enviados. Isso aqui seria CN. Mas a A tá certíssima. Aí eu ainda falei, que a gente sempre estranha quando é A, né? Falei, a letra A. Aí eu pensando com os meus botões. Agora tá tudo errado, então vamos corrigir. O filme é muito bom. Não deixe de assisti-lo. Aí eu falei, isso aqui tá errado. Porque o assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Ou seja, vai chamar um objeto indireto. Lolá, los, lás é OD. Então aqui você teria que dizer, não deixe de assistir a ele. E nem pode botar ali, porque filme não é pessoa. Eu teria que dizer, o filme é muito bom. Não deixe de assistir a ele. Tá. A C tá bizarra. É impossível ver-lhe.
Mas o verbo ver é verbo transitivo direto, não pode botar ali. Então teria que ser impossível vê-lo ou vê-la, sem admirar sua beleza. Mas ver-lhe está totalmente errado. E a D, ele disse, eu gostaria de agradecê-la o favor. Essa configuração causa erro porque aqui você está tendo dois objetos diretos. E o verbo agradecer, ele é bitransitivo, né? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, eu gostaria de agradecer o quê? O favor, objeto direto. E agradecer a quem? A ela, a ele. Aqui, gente, era para ser gostaria de agradecer-lhe. Tinha que ser assim, ó, agradecer-lhe o favor. Ou seja, agradecer o favor, que é o AD, e agradecer a quem? A ela. Olha aí. Então, do jeito que estava, também estava bem errado. 6. A 6 também é espetacular. Várias questões maneiras. Ó, tem um texto, ele disse, na frase acima, agora ele disse que não há oração subordinada substantivo. Não há. Aí tá lá. A prova de que a natureza é sábio é que ela nem sabia que iríamos usar óculos e notem como colocou nossas orelhas. Aí eu falei, a prova disso, a prova de que a natureza é sábia. Aí eu falei, a prova disso. Aí, a prova de quê? Prova é nome, né, do verbo provar. Provar, a prova. Aí, se a pergunta foi regida de preposição feita ao nome, é completiva nominal. Agora, olha que maneiro. A prova disso é isso, que ela nem sabia. Ó, é isso. Então, ó, a prova é isso. Essa oração que ela nem sabia, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Se ela está ligada pelo verbo ser com determinante, é porque ela é predicativa. Agora, olha só. E ela nem sabia isso. Ó, que iríamos usar óculos. Ela nem sabia isso. Aí tu vai falar, Pota, o sujeito aqui dentro é o ela. Ó, ela nem sabia o quê? Aí vai cair naquela história, né? Tem sujeito e perguntou o quê? É o AD, objetiva direta. Então, qual é a que não há? Charlie, objetiva indireta. Esse era o gabarito, foi o gabarito, né? Do CFS. Número 7, de crase. Observe as frases abaixo, frequentemente encontradas em estabelecimentos comerciais, tá? Aí a primeira, agradecemos a preferência. Agradecemos o quê? A preferência, o apoio. Aqui era objeto direto, não tem crase, então tá errado. Estava errado, né? Produtos a preço imbatível. Aí teve gente que falou, Pota, preço é palavra masculina, não pode botar crase, não bota. E ele não botou, sinal de que está certo. A número 3 está totalmente errada. Ele disse, entrega a domicílio. Mas aí tu vai falar, pô, domicílio é palavra masculino. Além disso, o certo é entrega em domicílio, né? Mas tudo bem, esquece, aqui está errado. Agora a quarta, ó, aberto das 9 às 18. Ou seja, aberto das 9 ao meio-dia. Aqui está muito certo. Então, as corretas foram 2 e 4. Delta. Letra D. Beleza. Essa também pegou muita gente, ó. Quantos advérbios há nos versos? Versos de Vinícius de Moraes, né? Se você quiser pausar, né? Aí tá lá, ó. Passa tempo. Tic-tac. Tic-tac, passa hora. Aqui tem o primeiro advérbio, ó. Chega logo. Quando você fala chega logo, vem logo, esse logo é um advérbio de tempo. Aí tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Outro advérbio de tempo, vai-te embora. Quando você fala para alguém, vai-te embora é advérbio de tempo, é em boa hora. Vai-te embora. Aí tem gente que falou assim, ué, o embora não é conjunção concessiva? Eu falei, quando você diz assim, embora estivesse chovendo, fomos à praia assim mesmo. Ainda que estivesse chovendo, mesmo que estivesse chovendo, aí o embora é conjunção. Mas quando você fala para alguém, vamos embora, esse embora é advérbio. Vamos embora, vamos agora. É isso que você tem que pensar. Aí depois, passa tempo. Bem depressa. O bem depressa são dois advérbios. O bem é advérbio de intensidade, que é o mesmo que muito depressa, né? E depressa é advérbio de modo. Tem aquela jogada, né? Devagar, depressa, debalde e agrede. São advérbios de modo. Deixa eu escrever aqui, ó.
devagar, depressa. Debalde, que é o mesmo que em vão, inutilmente, e o adrede, ou adrede, a pronúncia aqui é um ponto de interrogação, já pesquisei, mas os 4 são advérbios de modo, sim. Esse significa em vão, inutilmente, e esse significa de propósito, intencionalmente. E ainda tem o dão aqui, ó. Ou seja, essa também foi do CFS, que eu esqueci de colocar ali. O gabarito foi 5, tá, pessoal? Tem 5 advérbios aí. E não anulou. Óbvio, não tinha por que anular. Agora, a 9 é muito, muito boa. Leia o texto abaixo e avalie os comentários sobre a concordância. Só que aí a gente não vai nem ler, a gente já vai avaliar os comentários, ó. O certo é 200 milhões, já que milhão é palavra masculina. Ali, olha o que ele disse. Cerca de 200 milhões de pessoas. Está errado. São 200 milhões. Milhão é palavra masculina. Então, isso estava certo. Ó. O certo é 200 milhões. Exatamente. Já que milhão é a palavra masculina. Ok. A segunda, ele disse, o correto é existem, porque o sujeito é pessoas no plural. Olha aqui onde é que está. Ó. Esse grande fluxo passou a requerer restrição no acesso. Já que existem pessoas, não. Existem pessoas. Então, quando ele diz que o correto é existem, porque o sujeito é pessoas no plural, essa afirmação também está correta. Agora, olha para a terceira. Ó, o verbo tratar deveria estar no singular, porque é transitivo indireto, acompanhado do pronome ser, que é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito é o mesmo que PIS, partícula indeterminadora de sujeito. Aqui, ó, ele foi atraído pelo quando, ó. Só que ele cometeu um erro aqui, ó. Quando se tratam de. Sempre tiver esse trata-se de ou não se trata de, era para ser no singular. Porque se esse se é PIS ou índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, quando ele diz que o verbo tratar deveria estar no singular, porque é transitivo indireto, acompanhado do ser, que é índice de determinação do sujeito, isso aqui está certíssimo. Então, está correto que se afirma em letra A. 1, 2, 3. Muito boa essa questão. Muito boa mesmo. 10. Ó, a 10 é muito maneira também. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta com relação aos processos de formação de palavras. Aí o que eu costumo dizer, eu não li, eu já fui direto para as alternativas. Aí a letra A, ali que é a correta. Instabilidade é formada por derivação prefixal. Aí eu falei, mas instabilidade vem de instável. Ó, instável. Aqui está no latim, né? Instábil. Chamou para o latim. O dade é sufixo. E esse i seria uma vogal de ligação. Mas aqui já está errado, gente. Não é prefixal, é sufixal. Ok. Então, instabilidade formada por derivação sufixal. Esquece. Agora, a B, Deus estava presente, porque ele disse olhar e que tem o mesmo processo de formação. Ó, olhar e que. Aí eu fui lá. Ó, seu olhar é morto. Quando ele falou seu olhar, perceba que tem um determinante aqui, que é um pronome. Essa palavra olhar aqui, ela está funcionando como substantivo. Mas a palavra olhar, originalmente, é verbo. Então, houve uma mudança de classe gramatical. Isso é o nome, qual é o nome disso? Derivação imprópria. E a outra, ó, há em seu rosto um que. Esse que aqui não virou substantivo? Esse um que também é derivação imprópria. Então, a correta é B. Porque quando ele diz que olhar e que tem o mesmo processo de formação, é porque ele está querendo dizer para a gente que os dois são formados por derivação imprópria. Tá? Agora, olha só. Magro, lento e preguiçoso são palavras primitivas. Bom, magro é palavra primitiva. Lento é palavra primitiva. Preguiçoso é uma palavra derivada de preguiça. Preguiçoso é derivado de preguiça, por derivação sufixal. Então, aqui havia um erro. E a mais chatinha era a última, que ele disse que há três adjetivos provenientes de verbo. Ó, proveniente de verbo. Bom, aqui temos o primeiro, ó, presumíveis é um adjetivo proveniente de verbo por derivação sufixal, porque presumíveis está qualificando os anos e vem do verbo presumir. O segundo, ó, seu olhar é morto contemplativo.
Contemplativo é um adjetivo proveniente de verbo, que é do verbo contemplar, e é sufixal, contemplar, contemplativo. Só tinha 2. Aí aqui, ó, o curioso é que teve gente que falou assim, pô, eu pensei que bondade fosse o terceiro, aí marcou delta. Bondade é substantivo abstrato, não era adjetivo, para começo de conversa. Tolerância também é substantivo, esquece. Tolerante é adjetivo, ok. Estabilidade é substantivo. Aí aqui, ó, seus gestos são lentos, preguiçosos. Preguiçosos até é adjetivo, mas ele não é proveniente de verbo, tá vendo? Preguiçosos vem de preguiça, ele é proveniente do substantivo preguiça, então também não podia marcar. Então o gabarito que a banca deu foi bravo. Graças a Deus, a 11 e a 12 mais tranquilas. Ó. Quanto ao gênero, assinale a alternativa em que não há substantivo sobrecomum. Ele quer que não há sobrecomum. Tá. Santi foi um ídolo. Ídolo é sobrecomum. O que é sobrecomum, Pota? É aquele substantivo que pode se referir tanto a um homem quanto a uma mulher, né? Então a Sandy foi um ídolo, o Júnior foi um ídolo e por aí vai. Ó, agora aqui já é a nossa resposta. Porque aqui você pode dizer o pianista e a pianista. Ele é comum de 2 gêneros. O jornalista, a jornalista. Nascer, o mundo das celebridades. Celebridade é sobrecomum. Se você fala para mim assim, Pota, tem uma celebridade aí fora querendo falar com você. Eu não sei se essa celebridade é um homem ou uma mulher. Ok. E a pessoa, a mesma coisa. Se você fala assim para mim, tem uma pessoa querendo falar com você. Essa pessoa pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Sobrecomum. Vítima, testemunha, cônjuge, né? Beleza. Agora, número 12. Em qual alternativa o emprego da crase está incorreto? Tá. O ataque à igreja ortodoxa. Se fosse clube, o ataque ao clube. Tá certo. B. Ele se sente melancólico às vésperas do Natal. Também tá certo. O que é as vésperas de ou do é? Locução prepositiva feminina. Às vésperas de, às vésperas do. Se fosse às vésperas da Semana Santa. Tem que ter crase? Tem. Agora aqui é um erro gravíssimo, né, pessoal? Ó, logo após a promulgação do decreto. Após a não vai ter crase nunca. Né? Tem aquela parada também após as 17 horas, não tem crase. É o após e o desde, né? Que são os mais comuns. Mas tem vários. Para a, contra a, sem a, sob a, são as preposições. A única preposição que nos permite sonhar em colocar crase é o até a. Mas tem que tomar cuidado, tá? Agora aqui, ó. Durante o período de reclusão, muitas pessoas ficam à beira de locução prepositiva feminina, tá certo? De um ataque de nervos. Então o erro do após a foi gritante. Número 13. Aqui é de emprego de palavras, né? Ó, a sessão estava prestes a começar. Sessão com 3 S. É reunião, né, Pota? Isso. Tudo que tem hora para começar e hora para acabar. Então a sessão estava prestes a começar e o preletor ainda hesitava. HES é do verbo hesitar, ou seja, é você ficar indeciso, titubear, né? Esquece isso aqui. É hesitava, ele está hesitante, ele está indeciso, tá? Ele hesitava horas antes acerca de como abordar o assunto principal. Esse acerca de junto, esse acerca de faz papel de sobre. Então, o preletor ainda hesitava horas antes sobre como abordar o assunto principal. A fim de que, sempre que tiver o de, o a fim é separado. A fim de que, a fim de é separado. Ah, essa palavra a fim junto existe? Existe. Quando você diz assim, tivemos uma ideia afim, ou seja, tivemos uma ideia comum, semelhante ou parecida, idêntica. Mas o gabarito aqui foi delta, deltinha. 14. Assinale a alternativa em que não há erro de acentuação. Ele quer que não há erro. Tá. Caminhou por trilhas fechadas. Esse por, ele é preposição. Você só bota acento no por quando ele é verbo. Ó. Vamos pôr a casa em ordem. Aí você bota acento, que é o por infinitivo. Vamos colocar a casa em ordem. Aqui tem acento.
Ali é só preposição, então não tem acento. Não. Caminhou por trilhas fechadas. Em matas longínquas. Longínquas tem acento, porque é paroxítono terminado de tom crescente. Longínquas. Então, ó, tu vê que aquele não botou e aquele não botou. E para encontrar a sequoia, espécie gigantesca, é uma árvore, né? Que pode viver 1000 anos. A sequoia. Só que sequoia não tem acento. Sequoia, jiboia, paranoia, joia, não tem acento. Não. Então o gabarito foi bola. Isso. Letra B de bola. Bolita. Número 15. Em qual alternativa o verbo em destaque está empregado corretamente? Tá. Beleza. Letra A. Ele prometeu que ia vir. Não. Ele prometeu que ia vir. Aqui tem que entrar o verbo no infinitivo, que é uma locução verbal. Ele prometeu que ia estudar, ele prometeu que ia trabalhar, ele prometeu que ia servir. O verbo aqui tem que ser no infinitivo, porque você tem a locução verbal, que ele ia estudar, né? E por aí vai. A segunda, a aluna havia chego. Não, a aluna havia chegado. Havia ou tinha chegado. Aqui, sempre que você tem tinha ou havia, aqui tu tem que botar o particípio. E o particípio de chegar é chegado. Eu não posso falar, não tem aquelas doideiras, tipo assim, poxa, se eu tivesse chego mais cedo. Não, se eu tivesse chegado mais cedo. Beleza. Agora C, ó, a mercadoria apreendida pela Polícia Federal, a mercadoria está no singular, provém, com acento agudo, de outros países. Ela provém de outros países, com acento agudo. Essa é a correta. Aí você vai falar para mim, Pota, e se fossem as mercadorias apreendidas pela Polícia Federal? Se fossem as mercadorias, no plural, aí você teria o provém com acento circunflexo. Certo? Ok. E a D é muito interessante também, porque a D você tem que dizer se o funcionário se propuser. Não é se ele se propor, é se ele se propuser a fazer o trabalho fora do horário de expediente. Se o funcionário se propuser, se o funcionário puser, se o funcionário impuser, é o futuro do subjuntivo. Então aqui estava bem errado. O propor, né? Se o funcionário se propor, não, é se ele se propuser. 16. Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta quanto à regência dos nomes. Ou seja, regência dos nomes, em destaque, é regência nominal. Tá. São poucas as funções a que esta jovem trabalhadora está apta. Ou seja, esta jovem trabalhadora, que é o sujeito, está apta a quê? Apto é a e para. Tá certo. Agora, olha para B. O pai recriminava os hábitos culturais que a filha tinha admiração. A filha tinha admiração, perceba que ele não colocou preposição alguma antes do que ali, né? A filha tinha... E a admiração é a e por. Admiração é a e por. Na verdade, admiração é um trio, né? Do a e por. Admiração, afeição e grato. Aqui, ó. Apapá. Aí tu vai botar a e por. Como é que eu gravei? Eu sei que os três têm a mesma regência. O primeiro passo foi esse. Admiração, afeição e grato. E grato a Deus por tudo. Ó, grato a Deus por tudo. Então, pode a e por. Então, a B estava errada. Por quê? Porque tu vê que ele não botou nenhuma preposição aqui, ó. O pai recriminava os hábitos culturais a que a filha tinha admiração. Ou porque a filha tinha admiração. Aí tem que ter o a ou por. Tá. Agora C, ó. As críticas a que o chefe era sensível agora não incomodam mais. Não incomodam mais. Ó, o chefe era sensível a quê? Sensível a. Tá certo. E os profissionais a quem ele tem desprezo fizeram com que ele perdesse o emprego. Ele tem desprezo a quem? Aos profissionais. Aqui a gente pode escrever mais uma vez, né? Amor e desprezo a depor. Amor e desprezo a depor. Você só grava essas regências nominais escrevendo muito. O segredo é esse. Tem que sempre escrever. E repetir, né? Amor e desprezo a depor. Amor e desprezo a depor. 17. Leia. Não leia. Há sujeito indeterminado apenas em. Bom, ele quer onde tem sujeito indeterminado, tá? Número 1.
Até isso comentaram durante a reunião do condomínio. Ó, eu podia falar assim, comentaram até isso durante a reunião do condomínio. Mas quem comentou? Aí tu vai falar, não sei, Potter, comentaram. Comentaram é sujeito indeterminado. Então, aqui eu já não posso marcar. Ou é A ou é B. Tá. A2 não é, porque ele disse há frondosos ipês amarelos no Parque Central de minha cidade. Concorda que o verbo haver está no sentido de existir? Verbo haver no sentido de existir é sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Tá. Número 3. Projetaram-se grandiosos prédios naquele escritório de arquitetura. Dá para inverter para grandiosos prédios foram projetados? Aí tu vai falar assim, se eu fiz essa inversão, o se é partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, tem sujeito. Só que o sujeito aqui é simples. O núcleo é prédios. Não é indeterminado. Passou longe de ser. Ah, então o gabarito tem que ser alfa. Tá, mas vamos até o fim. A 4 esquece, ó. Cientistas brasileiros é o sujeito. Núcleo é cientistas. Ó, lê. Cientistas brasileiros pesquisaram eficazes ervas medicinais na selva amazônica. Esquece. E a 5 é indeterminado, porque esse C aqui é pis, ou confiava-se nos, confia-se em, porque nos é em mais hoje. Quem acompanha o canal já deve ter visto, né? Ou ter ouvido eu falar. Ó, confiava-se nos depoimentos. Aqui eu fico falando assim, precisa-se de, é a listinha do PIS, né? Eu fiz até um vídeo, tem na playlist Português por Assunto. Partícula indeterminadora de sujeito, PIS. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, aqui ó, confiava-se em, desconfia-se de, ou desconfia-se dos, ou desconfiava-se dos, recorre-se a, assiste-se a no sentido de ver, aspira-se a no sentido de almejar, ou seja, PIS, sujeito indeterminado, voz ativa e verbo na terceira pessoa do singular. Essa é a sequência, né, de se gravar. Aí a 18, light. Não sei onde está o meu protetor de orelha. Bom, protetor de orelha é protetor auricular. Aí você vai falar, já matou? Já. Agora vai vendo. A casa do bispo é a casa episcopal. Isso aqui eles inventaram, tá? Não existe bispal, não. E o olho da fera é ferino, porque tanto felino quanto felídeo referem-se a gato, de gato. E outra coisa, o do bispo não é episcopal? Se eles botarem numa próxima prova do arcebispo, é arquiepiscopal. Isso aqui eu escrevi, também estou colocando aqui por cautela, porque do bispo já caiu. Do bispo episcopal. Do arcebispo, arquiepiscopal. É só botar o arqui na frente. Arquiepiscopal. Beleza. 19. 19 também é tranquila. Porque olha só, leia. A menina ficou só, ou seja, a menina ficou sozinha, ao pé de amora carregada. Tão sozinha, ó, tão sozinha que escutou as batidas de seu coração. Somente a solidão a acompanhava. Bom, perceba que o só foi trocado por sozinha, não é as duas. Se o só é igual a sozinho ou sozinha, é porque ele é adjetivo, tá? Outra coisa importante aqui é quando a pessoa fala assim, ó, e se tiver na prova um só igual a somente? Aqui você vai ter que fazer por eliminação. Por quê, Potter? Porque os gramáticos mesmo não se entendem. Porque olha só, o segala dá só igual a somente como palavra denotativa de limitação. Palavra denotativa de limitação. É o que o segala dá. E eu já vi a banca IDECAN dizer que o só igual a somente era advérbio. Estava assim, advérbio puro. Eles nem disseram de que era. Só disseram que é advérbio. Então, a minha sugestão é, caiu um só igual a somente, você tem que fazer por eliminação. Porque, por exemplo, a ESA não deu o só igual a somente como advérbio. Ele não deu, porque estava pedindo a alternativa que tinha um advérbio. Tinha o só igual a somente. Eles deram o porquê no início, que foi advérbio interrogativo de causa. Esse porquê aqui foi a resposta da ESA. Então, se tiver só igual a somente, FPE.
fazer por eliminação. Fazer por eliminação. É a sugestão. Né? A 20. A 20, lembrando que essa brincadeira aqui são 40, tá? Ó, em todas as opções, o verbo pode ir para o plural ou para o singular, exceto em. Tá, vamos lá. Na A, eu posso dizer que um grande número saiu e eu posso dizer que fugitivos saíram. Pode os dois. Um bando pousou, papagaios pousaram. Pode os dois. Ó, a B, pequena parte estava, visitantes estavam. Pode os dois. Agora, a C só pode um. Quando você tiver a expressão mais de um, ou o verbo vai ficar no singular ou ele vai ficar no plural. Não tem como admitir tanto singular quanto plural, mais de um. Aqui você teria que dizer que mais de um ciclista caiu da bicicleta. Por que caiu? Porque um ciclista pode cair da bicicleta sem que o outro caia. Sempre que você fizer essa linha de raciocínio, o verbo fica no singular. Quando é que você vai ter o mais de um e o verbo vai ficar no plural? Quando houver ideia de reciprocidade, tipo, se agrediram, se xingaram, se beijaram, se abraçaram, se ofenderam, se entreolharam. Ou quando a expressão mais de um aparecer repetida. Mais de um professor, mais de um aluno faltaram. Aí vai para o plural. São as duas possibilidades para o plural existir. Verbo indicando reciprocidade ou a expressão mais de um aparecendo repetida. Só que no canal tem um vídeo, concordância ou mais de um. Está na playlist Português por Assunto. Vamos lá, questão 21. Vai até o 40, ó. Qual a alternativa completa correta e, respectivamente, as lacunas do texto abaixo? Né? Bom, aqui, ó, a primeira lacuna é bem tranquila e isso aí já caiu 2 vezes, né? Você tem que dizer junto com. Por que junto com, Pota? É juntamente com os primeiros raios de sol. Junto igual a juntamente. Não é juntas com, não, tá? É juntamente com os primeiros raios de sol. As mulheres chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços bastante convidativos. Ou seja, os preços muito convidativos. É um advérbio de intensidade acompanhado do adjetivo convidativo. E puderam comprar o maior número possível. Ota, a concordância da palavra possível, a palavra possível, ela concorda com o artigo que a antecede. Exatamente. Elas puderam comprar o maior número possível de vestidos vinho, vestidos da cor do vinho. Então, o gabarito foi alfa, alfinha. Beleza, vamos lá. 22. Há erro de regência verbal em... Ó, letra A, simpatizei com a nova diretoria e com as novas orientações. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. O detalhe é o seguinte, simpatizar, antipatizar, confraternizar, sobressair e proliferar não são pronominais. Você não pode colocar o pronome. Então aqui, ó, olha B. Há alguns dos novos diretores com os quais nós não simpatizamos. Essa também está certa, porque nós não simpatizamos com os novos diretores. O problema estava na letra C. Por quê, Potter? Por que a C é errada? O gabarito foi Charlie. Porque não era para ter esse C aqui, ó. Olha o que ele disse. A firma toda não se simpatizou com a nova diretoria. Está errado. Tem que tirar o C. Você tem que dizer que a firma toda não simpatizou com a nova diretoria. Porque simpatizar não é pronominal. Então, quando a pessoa fala assim, eu me simpatizo com você, sai correndo. Porque não pode botar o me. A pessoa tem que dizer, eu simpatizo com você. Eu simpatizei com você. Não é eu me simpatizei. Ela se simpatizou, né? E aqui, ó, somente o tesoureiro não simpatizou com a nova diretoria. E para acrescentar, esse complemento é um objeto indireto. É um verbo transitivo indireto, ok? Em todas elas, tá? 23. A 23 também é muito instrutiva, porque a 23 trabalha uma ideia que a gente fica, às vezes, anos pensando assim, gerúndio é NDO, né? Tipo assim, NDO vai ser sempre gerúndio, só que isso não é verdade. Ó, na frase, deixando alguns cientistas tristes, há a presença de uma forma verbal no gerúndio, que é o deixando.
A forma destacada pertence a uma categoria verbal diferente em, tá? Letra A. Laica esteve viajando, então ela esteve passeando, gerúndio. Muitos ficaram lamentando, ou seja, muitos ficaram chorando, gerúndio. Nem todos estavam participando, nem todos estavam disputando, gerúndio. Agora aqui não é gerúndio, aqui é particípio. Ó, a cadela tinha vindo, tá vendo que tem o tinha aqui, ó? Se você tiver o ter ou haver, esse cara do lado é particípio. Então a cadela tinha chegado, ela tinha olhado, ela tinha chorado, ela tinha latido. É particípio, Pota? Gabarito foi a letra D. Aí depois, letra E, ó. A nave espacial estava superaquecendo. Eu posso dizer que a nave espacial estava subindo, ela estava descendo. Perceba que eu troco por gerúndio. Então aqui também era gerúndio, tá? Agora 24. Marque o adjetivo que não é uniforme. Bom, quente. Eu costumo dizer assim, ó, homem quente, mulher quente. Então aqui é uniforme. Homem inocente, mulher inocente. É uniforme, porque ele tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ó. Homem triste, mulher triste. Uniforme. Então o gabarito foi D, porque você diz que o homem orgulhoso e a mulher seria orgulhosa. Então aqui ele é biforme. Beleza? 25, ó. A 25 também é bem instrutiva. O advérbio modifica outro advérbio em. Quando ele diz que o advérbio modifica outro advérbio, normalmente é porque você vai ter um advérbio trabalhando para o outro, colados, né? Aí aqui, ó, eu vou direto ao ponto, ó. Olha para a letra D. Havia um posto de gasolina bem longe, ou seja, muito longe. Aqui é um advérbio de intensidade, trabalhando por longe, que é um advérbio de lugar. Aí tu vai falar, pô, o gabarito foi delta? Foi. Essa questão, quem erra, comete dois erros bobos. Ó, a letra A, via-se um letreiro bastante luminoso. Aí a pessoa acha que essa é a resposta. O bastante é advérbio de intensidade, só que luminoso é adjetivo que qualifica o letreiro. Se fosse uma placa, você diria, via-se uma placa bastante luminosa. Perceba que o luminoso passou a ser luminosa, é um adjetivo. E a mesma coisa ocorre na letra C, ó. O custo de vida está muito alto. Aqui era um advérbio de intensidade, só que o alto é adjetivo. Se eu trocasse o custo de vida por a gasolina, por exemplo, a gasolina está muito cara, está muito barata, né? Se eu falasse assim, qualquer coisa que eu colocasse aqui no feminino, né? A estatura está muito alta. Isso aqui é adjetivo, então é um advérbio trabalhando para o adjetivo. A resposta foi a letra D, ok? A número 26 é muito boa, é de voz verbal, né? Tem sempre alguém que cai aqui. Ó, primeiro, Pedro trancou-se no quarto sozinho. Aí o sujeito é o Pedro. Aí aqui a pessoa falou, bom, se o Pedro trancou-se, ele trancou a si mesmo. É voz reflexiva, porque o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Aí eu botei 3, olha só. A segunda é a que vai resolver o nosso problema. Porque quando você diz que o aluno tinha feito todos os exercícios, o aluno é o sujeito. Se ele tinha feito, ele praticou a ação de fazer. Isso aqui é voz ativa. Mas você pode também memorizar pela seguinte situação. Se você tiver ter ou haver, mais o particípio do lado, vai dar sempre ativa. Aí o gabarito foi bola, foi. Aí a terceira, serão feitos novos investimentos. Bom, o sujeito é novos investimentos. Eu posso dizer que novos investimentos serão feitos, auxiliar mais particípio, pela prefeitura. Então você vê que mesmo não tendo o agente da passiva aqui, eu consigo imaginar, novos investimentos serão feitos pela prefeitura. Então isso é voz passiva analítica, é 2. E a última, a tropa, que é o sujeito, obedeceu aos comandos do capitão. Então a tropa praticou a ação de obedecer aos comandos do capitão, voz ativa. Então o gabarito foi letra B, beleza? 27, questão do CFT, o curso de formação de taifeiros da aeronáutica lá. Leia. Ana era a moça mais bela do povoado. Carlos, que é o sujeito, considerava Ana perfeito.
Aí o Carlos considerava quem? Ana. Ana é objeto direto, porque quem considera, considera alguém, ou considera alguma coisa. O objeto direto não pode representar por ler. E também não pode botar pronome reto. Eu não posso falar Carlos considerava ela. Não, eu tenho que dizer Carlos considerava-a. Tracinho A. Tem que usar o oblíquo. Considerava. E outra coisa que eu falei na correção, ó. Carlos considerava quem? Ana. E considerava a Ana como? Perfeita. PO, predicativo do objeto. Considerar chama PO, na voz ativa. Então, considerava Ana perfeita. PO. E aqui eu também falei isso na correção, ó. Como estivesse apaixonado. Olha como SSE. Como SSE é causal. Esse como é causal. Como estivesse apaixonado, olha só. Elegeu Ana, a mulher da sua vida. Ele elegeu quem? Ó, elegeu quem? Ana, objeto direto. E elegeu Ana como? A mulher de sua vida. Outro PO, predicativo do objeto. Mas o caso aqui é a Ana. Eu não posso falar elegeu ela. Eu tenho que falar elegeu-a. Elegeu tracinho A. Então a resposta dessa foi letra D de dado. Delta. 28. Considere as seguintes frases. Aí ele disse, quanto às formas verbais destacadas, estão incorretas somente, tá? Número 1. Os policiais deteram o infrator. Deteram não existe. Eu teria que dizer que os policiais detiveram. Só para acrescentar uma informação, né? Na playlist Português por Assunto, existe um vídeo sobre isso que se chama Flexões Verbais. É excelente. Quem tem dificuldade vai evoluir com o vídeo. A segunda, quando vocês comporem obras de grande valor literário. Não, é quando vocês compuserem. É o futuro do subjuntivo. Quando vocês compuserem obras de grande valor literário, poderão divulgá-las. Agora a terceira, se eles se opusessem ao projeto, tá certo. Errado aqui seria se ele falasse assim, se eles se opossem, aí estaria errado. Quarta, se nós obtivermos êxito, tá certo. Se nós obtivermos, é o futuro do subjuntivo. Se eu obtiver, se tu obtiveres, se ele obtiver. Se nós obtivermos, se vós obtiverdes, se eles obtiverem, é futuro do subjuntivo. Então, as incorretas foram a 1 e a 2. Incorretas. Incorretas, 1 e 2. Delta. 29. O substantivo classificado como sobrecomum está presente em... Bom, na letra A, eu posso dizer o mártir, a mártir, comum de 2. É aquela historinha clássica, né? O mártir foi o Tiradentes. A mártir foi a Joana d'Arc. O jornalista, a jornalista, comum de 2. Aqui é a resposta, porque quando eu falo a vítima, é sobrecomum porque a vítima pode ser uma vítima do sexo masculino ou do sexo feminino. E aqui eu diria o estudante, a estudante, também é comum de 2. Questão tranquila, né? A número 30, suave na nave, ó. Ele entregou a alma ao Criador. Quer saber qual é a figura de linguagem? Bom, quando você diz que ele entregou a alma ao Criador, você está querendo dizer que a pessoa morreu. Isso é o chamado eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem usada para suavizar uma ideia desagradável, né? Partiu desta para melhor e etc, né? Agora, ó, a 31 eu vou envolver. A 31 é espetacular. Ela foi uma prova recente, né, de bombeiro de Minas. Olha que maneiro. Ó, um exemplo. Há 10 anos, 60% da pesquisa sobre inteligência artificial era feita pelo setor acadêmico. Tá vendo? Aqui ele está brincando com a gente com a concordância quando tem porcentagem, né? Porque assim, o que é o consenso hoje em dia é que você pode concordar com a porcentagem ou você pode concordar com o termo que acompanha. Aqui a concordância foi feita com pesquisa. Ó, pesquisa era feita, mas podia concordar com esse também. Isso aqui está certo. Ele disse assim, assinale a alternativa em que a alteração do segmento destacado acima tenha sido feita em respeito à norma conta. Ou seja, ele quer a correta. E ele ainda falou o seguinte, não leve em conta as alterações de sentido. Ele quer a correta. Aqui, deixa eu botar aqui, ó. É a correta. Essa é muito maneira, essa questão. Porque, olha só, 1,98% dos pesquisados era do meio acadêmico. E isso está correto.
porque ele está concordando com 1,98%. Pergunto, chegou a 2? Não. O que você tem que pensar? Se for abaixo de 2, você vai bater com singular. Se for de 2 para cima, aí é plural. E pesquisados estava no plural. Então, aqui caberiam as duas. Eu poderia dizer que 1,98% era e pesquisados eram. Mas essa já é a correta. Agora, vai vendo. Ó, a B, 0,84% da pesquisa. Qualquer concordância que eu faça na letra B vai dar singular. Porque 0,84% é menos de 2. E pesquisa está no singular. Então, tinha que ser era. Feito. Então, aqui estava errado. Aí a C, 2/3. Aqui tem fração. 2/3 dos entrevistados, ele disse participou. Participou não está concordando com ninguém. Porque se concordar com 2 participaram. Se concordar com entrevistados, entrevistados participaram. Ou seja, estaria errado, participou de qualquer jeito. E a D é espetacular. Por quê? Porque você não pode falar 1,5 milhões. Você tem que falar 1,5 milhão. Foi pesquisado. Porque é 1,5 milhão. 1,5 é 1,5 milhão. Não chegou a 2. Você só pode botar milhões de 2 para lá. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Aqui é 1,5 milhão. Então, aqui também estava errado. 32, também da prova de bombeiros, né, de Minas, da ITECAM. Olha que questão maneira. O Brasil pode ser crucial em quê? Ó, na formulação. Crucial é adjetivo. Poderia trocar até por importante. O Brasil pode ser importante, pode ser crucial, pode ser fundamental na formulação. Se tu pergunta para adjetivo, vai dar sempre complemento nominal. Aí deu CN. Agora, olha a segunda. Na formulação dessa aliança. O termo dessa aliança está preso à formulação. Formulação é um substantivo abstrato que vem do verbo formular. Formular a formulação. Quando eu falo formulação dessa aliança, aí eu pergunto, essa aliança formula a gente ou essa aliança é formulada? Aí tu vai falar, ela é formulada, então deu CN também. Então o gabarito dessa questão foi letra C. CN, CN. Olha que maneira. Complemento nominal seguido de complemento nominal. Muito maneira essa. Espetacular. 33. Ó, a 33 e a 34, né? São sensacionais. Isso eu acho muito maneira essa. Ó, é ótimo existir uma possibilidade de substituir os testes em animais, vírgula, que estão longe de ser ideais. Esse primeiro que aqui, ele é um pronome relativo que está retomando os testes em animais. Você vai jogar ele aqui e vai falar, os testes em animais estão longe de ser ideais. Show! Aí vamos lá. Se tem pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Tem vírgula, então é explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Só que essa questão traz uma particularidade, que é o seguinte. Vou ler de novo. É ótimo existir uma possibilidade de substituir os testes em animais, vírgula, que estão longe de ser ideais e que muitas vezes nos dão respostas erradas. Eu tenho um segundo pronome relativo que continua retomando os testes em animais, que estava lá na frente. Ou seja, essa segunda também é explicativa. Aí você vai falar, ué, mas na segunda não tem vírgula? Então, mas como ele está retomando um termo que está antes da vírgula, sempre que você tiver sequências de pronomes relativos, quem manda é a primeira. Então, se a primeira, que está retomando os testes em animais, é adjetiva explicativa, é porque essa também é adjetiva explicativa. Todas estão retomando o termo que está antes da vírgula. Então, é sempre assim, se a primeira for explicativa, a outra e as outras também serão explicativas. Se a primeira fosse restritiva, as demais também seriam. É muito maneiro. Aí, qual foi o gabarito que tu acha que a banca deu? Bola. As duas são explicativas. Ele falou, quanto às orações subordinadas adjetivas? As duas são explicativas. Agora, a questão 34, ela tem o contrário dessa. A 34 também é muito maneira. Ó, assinale a alternativa incorreta quanto às orações adjetivas das seguintes frases. Aí ele disse assim, ó, o trabalho é uma atividade que nos dá dignidade. Ó, atividade nos dá dignidade. Eu já tenho o pronome relativo, certo? Então, aqui, ela é adjetiva
restritiva, porque não tem vírgula. Só que olha o que ele fez. Uma atividade que nos dá dignidade, vírgula, que nos traz sustento, ou seja, atividade nos traz sustento. Vai ser adjetiva restritiva também, porque está retomando o termo que está lá antes. Aí aqui tinha vírgula? Não. Então, todas são restritivas. E que promove o progresso na nação. Adjetiva restritiva. Isso é muito maneiro. As 3 eram adjetivas restritivas, tá? Aí a 2, a solidariedade, que é o mais nobre dos sentimentos. Essa era mais fácil, né? Porque esse pronome relativo está retomando a solidariedade, está entre vírgulas, então era adjetiva explicativa. E a 3 também é legal, porque ele disse assim na 3, ó. Esta é uma planta, vírgula, disse o homem. Essa oração, disse o homem, afirmou o homem, né? É uma oração intercalada ou interferente. É aquela que interfere no discurso, né? Quando você estuda tipos de discurso, você vê. Então, aqui não tem vírgula, porque tanto essa vírgula como essa pertencem à oração intercalada. É como se eu dissesse que esta é uma planta que serve para a cura de diversos males. Restringindo é adjetiva restritiva, não é explicativa, não. Se eu tirar esse disse o homem ou jogar ele para o final, eu vou ler sem vírgula. Eu vou dizer assim, esta é uma planta que serve para a cura de diversos males, restringindo a planta que estaria na minha mão. Esta é uma planta, está na mão de quem fala. Ele não tem incorreta, ó. Em 3, a oração adjetiva é restritiva, tá certo. Em 2, a oração adjetiva é explicativa, tá certo. Agora, olha o que ele falou na C. Em 1, a oração que nos traz sustento é adjetiva explicativa, não é? Ela é adjetiva restritiva, porque quem manda é a primeira. Então, a incorreta foi C. O gabarito foi C? Foi. E a D, ó. Em 1, as orações que nos dá dignidade e que promove o progresso da nação são adjetivas restritivas, tá certo? Então, o erro estava na letra C. Muito boa essa questão, hein? Espetacular. 35. O termo em destaque não é complemento nominal, ele quer o que não é. A letra A. Estava pronto para o passeio. Tá. Estava pronto para quê? Para o passeio. CN. Porque pronto é adjetivo. Estavam prontos para o passeio. CN. Agora B passou longe de ser CN, porque anseio é verbo. Complemento nominal é complemento de nome. E o anseio é verbo, é o verbo ansiar. Eu anseio pelo quê? Por tua presença, objeto indireto. O amor à pátria. Ó, a pátria está preso ao amor. Quando eu falo o amor à pátria, você acha que a pátria ama a gente ou a pátria está sendo amada? Aí tu vai falar, pô, está sendo amada. CN. E a última, a gaveta está cheia de formigas. Vai cair naquela tela, né? Cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Tudo isso é CN. Porque cheio é adjetivo? Tá. Agora, a 36, ó, é muito boa, pessoal. Muito boa. Ó, alguns sócios deixaram uma firma faz alguns meses. Fazer indicando tempo passado não vai plural. Essa é fácil. O problema estava na segunda lacuna, porque ele disse, mas ainda, pontinho, pontinho, resolver alguns pontos. Ou seja, você teria que dizer que ainda falta isso. É o sujeito oracional. Por causa do infinitivo, ainda falta isso. Isso ainda falta. É falta, não é faltam. Para que fosse faltam, era só tirar o resolver. Se você falasse assim, mas ainda faltam alguns pontos. Alguns pontos faltam. Mas ele botou o infinitivo é porque ainda falta isso. Isso ainda falta. E na última, é antes que se defina a partilha das propriedades. Porque esse ser é partícula passivadora, a partilha das propriedades é o sujeito. Quando eu falo antes que se defina a partilha das propriedades, eu posso trazer para antes que a partilha das propriedades seja definida. É defina. Então, o gabarito da 36 foi bolita. Essa é espetacular, por causa do sujeito oracional. 37. Leia. O Major Cavalcante que saltou a porta de Monte Cristo num carro de aluguel. Primeira coisa aqui, só para mencionar, né, que eu falei isso também na correção, que esse aqui é pronome relativo, ele está retomando o Major Cavalcante. Então, ó, o Major Cavalcante saltou a porta de Monte Cristo. O termo de Monte Cristo está preso à porta.
e porta é concreto. Olha só, se aqui é concreto, aqui tem duas possibilidades. Aposto, se for o nome, e adjunto adnominal, se não for o nome. Aí a pessoa, como assim? Monte Cristo é o nome da porta? Aí tu vai falar, não. Então, isso só pode ser adjunto adnominal, porque se fosse o nome, seria aposto. Perceba que nem tinha aposto. Sujeito também não pode ser, porque o sujeito não pode estar precedido de preposição. Além disso, o sujeito era o pronome relativo, que está retomando o Major Cavalcante. E outra coisa, concreto não chama CN, só podia ser adjunto adnominal. Então ele saltou a porta de Monte Cristo num carro de aluguel, apresentou-se ao conde. Ele apresentou-se a quem? Ao conde. Quem se apresenta a alguém. Olha aí, objeto indireto. Aí tu vai falar, pô, só o objeto indireto matou a questão. Concorda. Delta. 38. 38 é uma questão de regência nominal. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência. Ó. Tenho simpatia para com. Vamos escrever aqui, ó. Simpatia tem três possibilidades. Pode ser a, pode ser para com e pode ser por. E simpatia, ele é a mesma regência de devoção. Simpatia e devoção. Pode ser a, para com e por. Então aquela ali está certa. Somos indulgentes para com os políticos. Está certo. Indulgentes pode ser com e para com. Na verdade, é um trio, né? Afável, atencioso e indulgente. Com e para com. Tá. Letra C. Tenho aversão a filmes dramáticos. Tá certo. Aversão é a para por. Aversão a para por. Aversão a para por. Então a incorreta é delta. E aí você me pergunta, por que está incorreta, Potter? Ó, são poucos os cargos. Ele disse dos quais os jovens estão aptos. Não é. Os jovens estão aptos aos cargos ou para. Porque apto é a e para, não é de. O mais usual aqui seria são poucos os cargos aos quais os jovens estão aptos. Eles estão aptos aos cargos, beleza? Mas apto é a e para, beleza. 39. Só será, pontinho, pontinho, entrada. Só será permitido a entrada. Ah, se fosse a entrada, aí só será permitida a entrada. Ok, de crianças no clube até o meio-dia e meia, ou seja, meio-dia e meia hora. E se vierem os pais, ou seja, se os pais vierem acompanhando os filhos. Gabarito, Charlie. E, finalmente, graças a Deus, a última do vídeo de hoje. Que alternativa contém a forma plural correta do substantivo destacado? Tá. O primeiro substantivo que está aqui é abdômenes. Já é a resposta? Já. Explique isso melhor aí. Ó, a palavra abdômen, ela tem acento, porque é paroxítona terminada em N. O plural pode ser feito de duas maneiras. Ou você fala abdômenes, sem acento, ou você fala, como está na questão, abdômenes, com acento. Aí, por que tem acento? Porque é proparoxítona. Agora aqui, ó. É papel da escola criar cidadãos. Não, plural de cidadão é cidadãos. Estava errado. A C, ele disse os tenente-coronéis. Não, tenente-coronel vão os dois. São os tenentes-coronéis. Igual a os capitães-mores. Vão os dois também. Capitão-mor, capitães-mores. E aqui estava errado o diminutivo. Ó. Não são os aviãozinhos. Tu tinha que pegar avião, botar no plural, aí tu vai fazer aviões. Tira o S, vai ficar aviõezinhos. Então ali estava bem errado. Bom, se você gostou do vídeo e puder deixar o like, eu agradeço. Graças a Deus. Um vídeo um pouco maior, né? Mais cansativo, mas com a ajuda de Deus a gente conseguiu concluir. Quem tiver interesse em comprar os PDFs dessa série é uma forma de ajudar o canal. Desejo a vocês saúde, paz, prosperidade e sucesso. Valeu? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!